Agora, pessoal, vou dar início à segunda parte da aula. E aí, Saulo, o que você vai comentar? Eu vou comentar sobre a classificação da vegetação. Então, vocês vão perceber que a vegetação ela pode ser classificada de diferentes formas. Posso considerar o seu tamanho, posso considerar se ela quanto que ela é resistente, ela é adaptada, melhor dizendo, à umidade. Ah, se eu for pensar ainda em relação ao tipo de raiz, se eu for pensar em relação à radiação solar, enfim, existem diferentes formas de acabar classificando uma vegetação. E no caso, em relação a essa classificação, aí não tem jeito, pessoal. Ela envolve certas nomenclaturas que muitas vezes é chata. Você bate o olho naquilo e fala assim, né? Nossa, o que significa isso, Saulo? Mas não tem como. Realmente é mais do que necessário acabar lembrando de certas terminologias, porque isso daí pode fazer com que seja decisivo na hora da sua prova. De repente, você está lendo lá a sua prova e aparece, por exemplo, a palavra aciculifoliada. Aí você bate o olho e fala assim, né? Nossa, o que significa isso mesmo? Exatamente. Então, essas palavras chatas, vamos falar dessa forma, elas acabam sendo o quê? Essenciais na hora de fazer a resolução de uma dada questão. Vamos lá. Então, a segunda parte, a classificação da vegetação. Primeiro, eu vou comentar com vocês em relação ao quê? Em relação ao tamanho. Então, podemos falar de uma vegetação que é considerada o quê? Que é arbórea, grande porte. Então, a gente visualiza essa palavra arbórea, o que vai vir à cabeça? Ah, Saulo falou arbórea, vou pensar em árvore, tá correto? Exato, o raciocínio é justamente isso. E o que é uma árvore? Ah, Saulo, você está brincando. É verdade, pessoal, quando fala em vegetação precisa ter claro isso. Ah, eu vou pensar no tronco, vou pensar na copa da árvore, nos galhos, enfim, folhas, é isso que vem à cabeça. Excelente. Então, quando nós pensamos na condição de tamanho, ela pode ser classificada dessa forma. Então, fala-se o quê? Em arbórea. Então, pensando em arbórea, vai ser o quê? A vegetação de porte maior. Depois, nós temos a arbustiva, que aí vem o quê? De médio porte. E conforme vocês estão visualizando, falou-se arbustiva, você vai pensar no quê? Em arbusto. Ah, Saulo, já vem arbusto à cabeça. Excelente, é para vir mesmo. Então, pensando em relação ao arbusto, vai ter essa mesma característica que uma árvore? Ah, não, Saulo, é diferente. Não vou pensar num tronco como de uma árvore, por exemplo. Vou pensar em algo muito mais fino, vou pensar em relação aos galhos mais finos também, sem contar em relação ao porte. Exatamente. Então, é importante ter isso em mente quando nós falamos em relação ao porte da vegetação. E depois, por último, nós falamos em relação ao que? A vegetação herbácea. Também fala-se em relação ao que? A vegetação rasteira, que seria de um baixo porte, vamos colocar dessa forma. Ah, então, Saulo, essa vegetação rasteira é aquela que fica no chão. Vou pensar em gramas, vou pensar em gramíneas, vou até pensar em relação a alguma vegetação um pouquinho maior do que uma grama, vamos falar dessa forma, mas ainda assim ela é considerada o quê? Rasteira, exatamente. Então, mais uma vez, pensa-se no tamanho da vegetação, eu vou levar em conta aqui o porte dessa vegetação. Depois, além do tamanho, nós falamos em relação à temperatura. Lembra que eu comentei com vocês que é impressionante o quanto a vegetação ela vai acabar o quê? Se adaptando nessa condição? Então, é isso que a gente precisa o quê? Raciocinar. Então, vamos lá. Megatérmica intertropical. Nossa, como assim, Saulo? Vamos lá entender um pouco melhor. Na aula 01 sobre climatologia, eu comentei com vocês da chamada zona intertropical, também chamada de zona tórrida. Olha a palavra, intertropical. Intertropical, você vai pensar o quê? Que está dentro dos trópicos. E é justamente isso. O que está entre os trópicos é a chamada zona faixa intertropical ou zona tórrida, como queiram. Então, nós temos o Trópico de Câncer, nós temos o Trópico de Capricórnio. O que está no meio, que está entre esses trópicos, nós temos essa faixa. E é chamada de megatérmica. O que isso significa? Significa que é a vegetação que ela acaba recebendo mais luz solar. É claro que o raio solar ele acaba incidindo perpendicularmente na linha do Equador. Nós vimos isso na aula 01 de climatologia. Mas
Os pontos que estão próximos à linha do Equador, com o limite entre os trópicos, realmente é a localidade que acaba recebendo muita luminosidade. Ah, então a vegetação se adapta a isso, Saulo? Exato. É por isso que recebe o nome de megatérmica, conforme eu comentei com vocês. Ah, Saulo, mas aí é fácil lembrar, fala de mega, eu penso em muito, por exemplo, aí fala térmico, eu penso em temperatura, ótimo. Se as palavras elas acabam ajudando, isso favorece muito, não dá para negar. Depois, nós temos a mesotérmica. Ah, Saulo, eu vejo meso, eu penso em meio. Exatamente. Mesotérmica. Então, no caso, diz respeito ao quê? À zona temperada, assim chamada. E o que é essa zona temperada, Saulo? Vamos lá. Então, se eu analisar uma vegetação e classificá-la como mesotérmica, significa que ela está nas zonas temperadas. Aonde são as zonas temperadas, Saulo? Então, vamos lá. Eu tenho no hemisfério norte, eu tenho no hemisfério sul. No hemisfério norte, a mesotérmica, a zona temperada, ela está em que localidade? Entre o Trópico de Câncer e entre o Círculo Polar Ártico. Então, nessa faixa que vai ser considerada o quê? Mesotérmica, que vai ser considerada temperada. No hemisfério sul, nós temos qual limite? Trópico de Capricórnio, Círculo Polar Antártico. Então, é justamente nessa faixa que eu vou ter a chamada mesotérmica, assim chamada zona temperada, e a vegetação vai se adaptar a essa condição. A essa aula, nessas localidades do mundo que são de médias latitudes, lembrando o quanto o clima influencia, ele acaba moldando a vegetação. Nessas áreas de média latitude, realmente a vegetação ela acaba o quê? Se adaptando. E já é importante lembrar que nessas áreas de média latitude, elas não vão ter o quê? A mesma biodiversidade quando comparado com uma vegetação que está na zona intertropical. Essa aula ela vai ser menos biodiversa? Sim, ela será menos biodiversa, justamente por conta da incidência do raio solar. Ele não incide perpendicularmente nessas regiões do mundo, sem contar também em relação ao quê? Em relação quando a gente começa a pensar na umidade. Essa aula não vai ter um índice pluviométrico tão elevado assim quando comparado com a linha do Equador. Exatamente. Continuando. E nós temos a microtérmica, que no caso diz respeito às regiões polares, ou ainda zonas polares, eu posso classificar também. Então, pensando nas zonas polares, eu vou ter o quê, pessoal? Ah, nessas zonas polares eu vou ter a partir no hemisfério norte, do círculo polar ártico até o extremo norte do planeta, que diz respeito a 90 graus norte. Ou ainda no hemisfério sul, a partir do círculo polar antártico, desculpa, até o extremo sul do planeta, que diz respeito aos 90 graus sul de latitude. Aí nessas regiões eu vou ter essa condição microtérmica, também chamado do que? De zona polar, chamado de zona glacial, que eu comentei com vocês. Aí você pode estar se perguntando, mas aí, Saulo, nessa condição é possível ter vegetação numa condição tão fria assim? Sim, não é apenas é possível, como acontece. Só que é importante ressaltar que isso vai acontecer quando? No inverno? No outono? De maneira alguma. Até porque precisa ter essa radiação incidindo, solar incidindo, para fazer com que a vegetação consiga florar. Então, isso vai acontecer no verão, na primavera, normalmente até mais no verão do que na própria primavera. Por quê? Porque nessas regiões o próprio solo ele está congelado. Então, ele precisa o quê? Ter esse degelo, esse descongelamento, para poder fazer com que a vegetação consiga aflorar. E nessas condições de polar, glacial que eu estou comentando com vocês, a gente vai ver na aula de hoje em detalhes, né? Já adiantando, é quando a gente fala da vegetação do bioma, também chamado de tundra. Continuando. Depois, a radiação solar. Então, heliófila, grande exposição à luz solar. Nossa, Saulo, essa palavra aí já complica bastante. Uma palavra bem diferente, não estou acostumado. Sim, então vamos lá ver isso com detalhes, quando fala assim, heliófila. Bem, visualizando essa palavra heliófila, a gente vai pensar no que? Vai pensar em hélio. Hélio é o quê? Um elemento químico que tem no Sol. Hélio, hidrogênio, enfim. Então, pensando nessa condição, realmente vou tratar de uma vegetação que ela fica boa parte aqui, acabando exposta com essa condição heliófila que eu estou comentando com vocês. Saulo, então isso vai ao encontro da latitude que você havia falado,
na linha do Equador, o raio incide perpendicularmente, então isso vai fazer com que a vegetação realmente acabe ficando mais exposta à luz solar, e isso ao longo do ano todo, pensando na linha do Equador? Exatamente. Depois, nós temos a intermediária, é aquela o quê? Que recebe, mas dependendo do ano, não vai receber tanto assim. Por exemplo, se a gente começar a pensar nas regiões o quê? Nas regiões temperadas. Nas regiões temperadas, quando está na primavera, quando está no verão, realmente a vegetação ela acaba sendo bastante exposta a essa luminosidade. Só que aí quando chega o período de outono, chega o período do inverno, ela está tão exposta assim? Ah, não, Saulo, aí muda bastante, exatamente. Então, depende do local do mundo, e isso é importante ter em mente. O raio solar, ele não incide da mesma maneira ao longo de todas as latitudes do planeta. Ele vai incidir de forma o quê? Diferente. Ah, essa aula, linha do Equador é de forma mais perpendicular, quanto mais próximo dos polos vai ser de forma mais difusa. Exatamente, isso é importante ter em mente. Depois, eciófila, condições sombreadas. Como assim, Saulo? É possível uma vegetação viver em condição sombreada? Não é só possível, como isso existe. E qual que é o raciocínio que você deve ter quando você visualiza isso? Claro que a palavra é meio chata lembrar, né? Eciófila, que ela vive na condição sombreada. Mas no caso, eu vou pensar que numa vegetação mais fechada. Quando tem uma vegetação mais fechada, criando essa sombra, existem espécies ali que elas conseguem sobreviver. Então, se a gente analisar, por exemplo, a Mata Atlântica, vão existir espécies eciófilas? Sim. Se analisar a Amazônia, vão existir? Também, porque realmente são locais onde a vegetação é muito densa, é assim que fala, quando ela é muito fechada, fazendo com que tenha essa sombra, mas mesmo com a sombra, a vegetação ela consegue o quê? Sobreviver. Depois, falamos da umidade. Hidrófila, desculpa. Hidrófila. Coloquei aí entre parênteses para a gente poder lembrar. A Vitória Régia. O que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que uma vegetação, quando ela é classificada como hidrófila, quando estou falando em relação à umidade, nesse caso da hidrófila, significa que ela fica o tempo todo na água. O tempo todo na água, Saulo? Sim, o tempo todo na água. No caso, coloquei aí como a Vitória Régia, que de longe é o exemplo mais emblemático que nós temos. Então, se uma espécie ela fica o tempo todo na água, nós chamamos isso, pensando na umidade, de uma vegetação que é hidrófila. Toma muito cuidado, pessoal, porque tem uma outra terminologia conhecida como higrófila. Tem diferença, Saulo? Tem diferença. E olha só, é uma letra só que muda, mas o significado é o outro. Quando eu falo em higrófila, significa que é uma vegetação que ela suporta muita umidade. Suporta, que ela está adaptada a muita umidade. Mas não significa que ela fique o tempo todo na água. Ah, então é diferente, Saulo. É diferente. Então, diante disso, o que eu posso raciocinar? Eu posso raciocinar que toda espécie que é hidrófila, ela também é higrófila. Mas uma espécie higrófila, ela não é hidrófila. Então, toma muito cuidado em relação a isso. Depois, mesófila, umidade moderada. Ah, essa aula, eu vejo essa palavra meso, eu já penso em meio, então seria o famoso mais ou menos, intermediário? Exatamente, esse raciocínio é fundamental ter. Então, vai receber essa umidade moderada. Tem umidade, só que tem época do ano que não tem tanta umidade assim, então vai ser o famoso o quê? Mais ou menos acaba recebendo até uma quantidade de umidade. Ou pensar num ambiente onde a chuva ela é bem distribuída ao longo do ano, só que não é um índice pluviométrico tão alto assim, por exemplo, então vai ter essa condição de mesófila. Por exemplo, quando a gente começa a analisar locais de médias latitudes, como por exemplo em Londres, Londres não, né? Pensar no Reino Unido, o que acontece no Reino Unido? No Reino Unido existem vegetações, existem, são vegetações consideradas o que? Vegetações temperadas. No caso, tem um índice pluviométrico que ele é bem distribuído ao longo do ano. Então, a própria vegetação vai acabar se adaptando. Então, eu posso colocar essa condição de mesófila. Depois, nós temos a xerófila. A xerófila, no caso, remete ao quê? A estiagem. Então, vamos lá. A expressão xerófila, ela vai ao encontro da expressão xeromorfismo.
Que significa isso, Saulo, xeromorfismo? Xeromorfismo é quando a vegetação ela possui uma espécie de óleo que cobre a vegetação. Aí você está se perguntando, e aí, Saulo, o que isso tem a ver? É o seguinte, se existe um óleo que cobre essa vegetação, faz com que essa vegetação evite a evapotranspiração. Ah, quer dizer então que graças a esse óleo, Saulo, ela não vai perder tanta água assim? Exatamente. E vale já adiantar que essa condição xeromórfica, esse xeromorfismo, uma vegetação xerófila, né? Estou falando aí das variações, mas tudo vai ao mesmo encontro, tá, pessoal? O que acontece? Quando a gente começa a analisar, por exemplo, a caatinga no nosso país, ela possui esse xeromorfismo, assim como o cerrado. O cerrado também possui esse xeromorfismo que eu estou comentando com vocês. Então, novamente, é esse óleo que cobre a vegetação para evitar essa evapotranspiração. Por quê? Tem um período de estiagem. Estiagem significa o quê? A falta ou um índice pluviométrico muito baixo. Então, a vegetação precisa se adaptar a essa falta de chuva. Então, aí vem esse xeromorfismo. Depois, tropófila é quando a chuva acaba sendo o quê? Concentrada. No caso, quando a gente analisa certas regiões do planeta, a chuva ela acaba sendo muito concentrada em determinadas épocas do ano. A essa, se você for pensar, por exemplo, no próprio Cerrado, o próprio Cerrado ele vai ter essa característica. Vai chover o que? No final, no começo do ano, a chuva vai ser concentrada no verão, que é característica do clima o quê? Tropical, exatamente. Ou se eu pensar em relação às chuvas de monções que acabam atingindo principalmente a Ásia, naquela localidade vai ter o quê? Uma concentração muito grande. Então a vegetação acaba se adaptando a isso. Depois, halófila. Halófila é quando eu falo de uma vegetação que ela é resistente à salinidade. Então, a vegetação que ela está próxima à costa de um mar, ela vai possuir essa característica do que de ser adaptada a essa salinidade. Quando falamos em relação ao mangue, por exemplo, o mangue é adaptado a isso? Sim. Quando a gente pensa ainda em relação à vegetação de restinga, ela também é adaptada a isso? Também. Aí você pode estar se perguntando, Saulo, eu já ouvi falar, mangue, restinga, você vai comentar sobre isso na aula de hoje? Ô, pessoal, isso aí eu vou falar na última parte, quando eu vou tratar de faixas de transição. Depois, nós temos ainda a chamada esclerófila, quando as folhas elas são o quê? Mais duras. E essas folhas mais duras, Saulo, é um mecanismo de defesa também? É justamente porque tem esse óleo que você comentou do xeromorfismo? Exatamente, acaba sendo um resultado na realidade. Então, em ambientes que eles são considerados o quê? Mais secos, eles vão acabar tendo essa característica, como, por exemplo, na vegetação mediterrânea. A vegetação mediterrânea, lembrando que o clima mediterrâneo, o que é o clima mediterrâneo mesmo? É importante lembrar o quanto ele é o inverso do clima tropical, no sentido de, no clima mediterrâneo, chega o período do inverno, ele é chuvoso, chega no período do verão, ele é seco. Então, imagina um verão seco, o quanto a vegetação tem que se adaptar a isso e um dos resultados realmente é fazer com que essa folha ela acabe ficando mais dura. Nossa, Saulo, tem tanta terminologia aí. Seria importante eu acabar lembrando dessas terminologias? Sim, pessoal. Até porque eu comentei com vocês. De repente você se depara lá com uma questão que você vê uma palavra como essa, por exemplo, aí você pensa, né? Nossa, né? O que significa isso aqui mesmo? Então, realmente acaba sendo importante ter contato com elas. Depois, as folhas. Nós falamos em latifoliada. O que é isso, Saulo? Latifoliada é uma folha larga. Uma folha larga, Saulo? Exatamente. Uma folha mais larga, ela é chamada de latifoliada. Aí, o que você precisa raciocinar diante disso? Se a folha é mais larga, tem algum motivo. Por quê? Se a folha ela acaba sendo mais larga, vai ter mais o quê? Evapotranspiração. E que local vai acontecer mais essa evapotranspiração? Saulo, na zona intertropical. Exatamente. Com destaque para o quê? Para a vegetação que está na linha do Equador. Então, se eu pensar em relação a essa condição latifoliada, que vai ter muito esse processo de evapotranspiração, no nosso país, por exemplo, a gente vai encontrar onde? Vai encontrar na Amazônia, a gente pode encontrar na Mata Atlântica também. Então, novamente, o clima fazendo com que a vegetação fique o quê? Seja determinada pelo clima, vamos falar dessa forma.
Então, se tem um local onde essas folhas são largas para fazer essa evapotranspiração, isso vai nesse sentido. É um local que é muito úmido e um local também que recebe muito a radiação solar, incide perpendicularmente. Depois, aciculifoliada, que foi o exemplo que eu dei para vocês no começo dessa nossa segunda parte da aula. Ah, Saulo, você falou dessa palavra? De repente você está lendo lá alguma parte e você vê aciculifoliada, mas eu não lembro o que significa aciculifoliada. Então, isso pode fazer com que eu não consiga responder um dado exercício. Exatamente. Então, eu coloquei para vocês, entre aspas, agulha. O que tem a ver, Saulo? Você vai pensar exatamente nisso, você vai pensar em uma agulha. Então, uma folha aciculifoliada é uma folha que ela vai ter um formato de agulha. Isso, pessoal, é o quê? De maneira geral. Isso eu estou falando para vocês de uma maneira bastante lúdica. Não que você tem que levar a ferro em fogo, que é uma agulha. Por isso que eu coloquei o quê? Entre aspas. Mas vou pensar numa vegetação o quê? Mais estreita. Então, essa vegetação mais estreita, ela acaba o quê? Se adaptando ao ambiente. Então, vamos entender isso melhor. Quando a gente visualiza a época de Natal, o que é bastante comum visualizar nas lojas? Os pinheiros. E o que tem nos pinheiros, normalmente? Vai ter uns pontos brancos. O que são esses pontos brancos? A neve. O que isso tem a ver, Saulo? Tem a ver que, se fosse uma folha larga, se fosse uma folha latifoliada, essa neve iria conseguir ficar na folha. E ficando na folha, o que ia acontecer com ela? Era uma vez. Ah, então quer dizer que a vegetação, a folha, no caso, ela não pode segurar a neve? Exatamente. Isso que é a ciculifoliada. Então, a ciculifoliada, ela é o que? Mais estreita, essa forma de agulha que eu coloquei para vocês, porque quando neva, a neve ela não vai ficar na vegetação, ela vai o quê? Ela vai para o chão. Ah, então é uma condição de adaptação? Exatamente, pessoal. Isso é fundamental ter em mente o quanto a vegetação se adapta às condições climáticas. Depois, perennifolia ou indecídua significa que as folhas elas não caem. Bem, se as folhas não caem, significa que ela não precisa de um mecanismo de defesa. Significa que ela recebe o quê? Muita luz solar, significa que ela recebe muito o quê? Muita umidade. Então, realmente, muita luz solar, muita umidade, tem por que as folhas caírem? Então, daí a gente fala de perennifolia. Ah, Saulo, se você pensar na Amazônia, na Mata Atlântica, então muitas espécies vão ser perennifolia? Exatamente, não tem por que ter esse mecanismo de defesa. Até porque esse mecanismo de defesa ele vai no sentido de pensar que está um ambiente muito frio, por exemplo, e pensar também que está um ambiente de estiagem, ou seja, não chove. Então, dependendo da espécie, realmente as folhas elas acabam caindo como um mecanismo de defesa. Não é à toa que, quando a gente começa a analisar as estações do ano, em inglês, tem o nome de um verbo, a estação do ano outono. Ah, é, Saulo, verdade, outono em inglês. Em inglês, pensando no inglês americano, fala-se fall, que é o quê? Do verbo cair. Aí, quando a gente começa a analisar o inglês britânico, é diferente, fala autumn, mas se for pensar no inglês americano, realmente é fall. E o que tem a ver esse verbo? É o quê? É o verbo cair, e vai nesse sentido, porque as folhas caem no outono pensando nesse mecanismo de defesa que eu estou comentando com vocês. Depois, nós temos semidecídua. Nem todas caem. Ah, Saulo, quer dizer então que tem algumas espécies que algumas folhas caem, outras folhas permanecem nessa vegetação? Exatamente. Aí recebe o nome de semidecídua. E nós temos a caducifólia ou decídua, como queiram chamar. Aí realmente vou ter esse pensamento. É quando as folhas elas acabam caindo. E nós podemos classificar ainda quanto o que? As raízes. Olha só. Então, o que é a raiz? Elas sustentam a vegetação e absorvem água, sais minerais. O tipo de raiz está relacionado ao tipo de solo e à disponibilidade de água. Ah, então isso é fundamental? Sim, isso é fundamental, pessoal. Fala-se em raiz, não é apenas importante lembrar que ela acaba sustentando a vegetação, mas é importante lembrar também o quanto ela acaba sendo responsável pela captação da água, bem como desses sais minerais que eu coloquei para vocês. Existe, pessoal, uma infinidade de tipos de raízes, mas eu coloquei algumas aqui para vocês e para a gente poder ver a característica de cada uma delas. Olha só. Lembrando, existem vários tipos, eu coloquei os 4 que acabam sendo até mais comuns. Então, com esse desenho, nós temos as chamadas tabulares, também chamadas de superficiais. O
que são essas raízes tabulares, Saulo? Elas afloram na superfície devido à falta de nutrientes no subsolo, comum em vegetação arbórea. Arbórea em relação ao tamanho, é o que? De grande porte. Leu arbórea, precisa lembrar da palavra o quê? Árvore. Além das tabulares, nós temos o quê? Essa, que é conhecida como fasciculadas. Nome mais popular, cabeleira. Raízes finas, pouco profundas, que possuem origem em um único ponto, são comuns em vegetação o quê? Rasteira, as fasciculadas. Lembrando, vegetação rasteira, estou falando sobre a vegetação o quê? Herbácea, grama, gramínea, então vai nesse sentido. Depois, nós temos a raiz o quê? Pivotantes, também chamadas de axiais. Possui condições de buscar água e nutrientes em grandes profundidades. São comuns em regiões mesófilas. O que é mesófila mesmo, pessoal? Mesófila, eu vou pensar em meio. Então, vou pensar num intermediário que recebe a luz solar. Então, vou pensar em médias latitudes, principalmente. Sim, pensar em médias latitudes ou ainda em locais onde tem período de estiagem. Um período chuvoso e um período de estiagem, que é o que acontece no Cerrado, por exemplo. E nós temos as aéreas, também chamadas de pneumatóforas. Ficam acima do solo devido à falta de oxigênio. São comuns em mangues, transição entre a vegetação tropical e litorânea. Essa você comentou que vai falar sobre mangue e manguezal, que são sinônimos na realidade. Na última parte dessa sua aula, exato, quando chegar na parte de faixas de transição ou ainda zonas de transição, vou comentar com vocês sobre o manguezal. Então, pessoal, essa foi a nossa segunda parte da aula que eu comentei com vocês, essa classificação da vegetação, lembrando o quanto ela pode ser classificada de diversas formas. Pensando na raiz, pensando na folha, pensando na radiação solar, pensando na umidade, pensando no porte e assim por diante. E, novamente, entendo que são palavras chatas, mas essas palavras chatas, pessoal, não tem jeito, certo? De repente você pode acabar se deparando com alguma ou algumas, então realmente é importante lembrar. Mas aí, Saulo, entre essas palavras, qual que você vê que acaba caindo, sendo cobrado até mais nas provas? Bem, vejo que a palavra ciculifoliada, ela pode aparecer mais, assim como perennifolia. Se eu pensar ainda nessa condição de decídua, indecídua, até pode aparecer um pouco. A condição de hidrófila pode aparecer também. Enfim, são essas que eu diria que tem uma frequência maior quando vai o quê? Começar a fazer análise dos exercícios. Então, pessoal, encerro aqui com vocês essa segunda parte. Vamos dar continuidade. Vamos lá.